Uma papelaria comprou uma caixa com envelopes de papel. Após serem retirados 8 envelopes da caixa, constatou-se que 3 deles estavam manchados. Se essa proporção se mantiver para todos os envelopes dessa caixa, a diferença entre o número total de envelopes sem mancha e o número total de envelopes manchados nessa ordem será de 300. O número total de envelopes da caixa era... Então, para resolver essa questão, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que entender. Para cada 8 envelopes da caixa, constatou-se 3 deles manchados. Então, 3 manchados sobre o total, que são 8 envelopes. Então, a gente chama o total de x. Então, 3 oitavos de x. Se são 3 oitavos, os papéis estavam manchados, então os não manchados é 5 oitavos do total. Aí ele diz que a diferença entre o número total de envelopes sem mancha e o número total de envelopes manchados, ou seja, 5, vamos botar aqui, 5 sobre 8 de x menos 3 sobre 8 de x é igual, ele diz que é 300. Ele quer saber o que? O total de, ou seja, o número x. Quantos envelopes tinha? Então, se eu diminuir 5 menos 3 dá 2x sobre 8 igual a 300. Aí eu já posso dividir 2 em cima, 2 embaixo. Aí fica x sobre 4 igual a 300. Multiplicando em x, eu vou ter x igual a 1.200. Se eu sei que x é 1.200, certo? Se o x é 1.200, então vamos entender. O número total de envelopes na caixa era 1.200. Entendeu? Já é a resposta. Uma loja comprou um lote com 270 peças de cerâmica e constatou que algumas peças estavam quebradas. Sabendo que a razão entre o número de peças quebradas e o número de peças boas era 2/7, então a diferença entre o número de peças boas e o número de peças quebradas nessa ordem era... Comprou um lote com 270 peças. Certo? Então, o total de peças é 270. E constatou que algumas peças estavam quebradas. Sabendo que a razão entre o número de peças quebradas. Então, peças quebradas, x, eu chamei de x. Peças não quebradas, y. A razão entre quebradas e não quebradas. Quebradas e não quebradas. X sobre y, a razão é de 2 para 7. 2 sobre 7. Então, a diferença entre o número de peças boas. Quem é o número de peças boas? Aqui, ó. Quem é o número de peças boas? Y. Então, y menos x, ele quer saber. Peças boas, eu chamei aqui de boas, certo? Boas e ruins. Tá de outra coisa. Ruins. Então, ele diz que a diferença entre as peças boas e as ruins, ou seja, y
menos x é o que ele quer saber. Então, vamos lá, ó. Começando, né? Vamos começar aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu já boto o Kzinho aqui, multiplico o K em cima e K embaixo. Eu sei que a soma das proporções é o total de peças. Então, eu já vou colocar, ó, 2K mais 7K igual a 270. 9K é igual a 270. K é igual a 270 sobre 9. Sobre 9. Quanto é o K? K é igual a 9 vezes 3, 27, 30. Então, eu achei o K igual a 30, certo? Posso substituir? Posso. Então, quem é X? É as peças ruins. Então, é 2 vezes K. 2 vezes 30, 60. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. Então, 2 vezes K é igual a 2 vezes 30, que é igual a 60. E 7K? 7K são as peças boas. 7 vezes 30, 210. Então, ele quer a diferença entre 210 menos 60, certo? O y, né, 210, então eu boto aqui, 210. Menos 60 é igual a 150. Então, a resposta é 150. O jardineiro está preparando uma mistura de terra com adubo e para cada 1,5 kg de terra acrescenta 300 gramas de adubo. Para preparar 12 kg dessa mistura, ou seja, terra mais adubo, a quantidade necessária de adubo em quilos é. Então, ó, a terceira é o seguinte: para cada 1,5 kg de terra, nós temos 300 gramas de adubo. Então, a razão aqui, eu só posso trabalhar com as grandezas iguais. Como aqui é quilo e aqui é... Aqui, ó, é grama e aqui é quilo, então eu tenho pouco eu transformar quilograma para grama ou grama para quilograma. Então, eu tenho quilogramas. Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama. Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, certo? Para chegar em grama. De quilo para grama, eu vou andar 3 casas. Então, se eu tenho 1,5, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ser 1.500 gramas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer a razão, 300 gramas sobre 1.500 gramas, certo? Adubo sobre terra. Posso cancelar 0 com 0, 0 com 0? Sim, então fica 3 sobre 15. Adubo sobre terra. Posso ainda reduzir essa fração? Sim. 3 em cima, 3 embaixo. Dá 1, dá 5. Então, dá A sobre T é igual a 1/5.
Aí a gente multiplica pela constante K. K. Aí ele diz, aí eu somo que 1K mais 5K é igual a quanto no problema? Ele disse que é no total de 12 quilos dessa mistura, então é igual a 12. 6K igual a 12. Então, quanto é o K? K é igual a 12 sobre 6. O K é igual a 2. Se o K é igual a 2, então, quanto é que eu tenho de adubo? 2 quilos. E quanto é que eu tenho de terra? 10 quilos. Entendeu? 10 quilos. Então, resposta, letra C. Tenho 2 quilos de adubo. Ok? A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas coloridas vendidas em um dia em determinada loja foi 2/7. Sabendo que nesse dia o número total de camisetas vendidas, ou seja, brancas e coloridas, foi 54, então a diferença entre o número de camisetas coloridas e o número de camisetas brancas vendidas nesse dia foi. Então, é o seguinte, a razão, a quinta questão, né? A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas coloridas vendidas em um dia em determinada loja foi 2/7. Então, eu vou chamar X. Vou botar mais fino. Eu vou chamar X de sobre Y igual a 2/7. Onde X é quem? X é quem? X eu vou botar de outra cor. X vai ser o número de camisetas brancas. Camisetas brancas. E quem é o Y? O Y é a camiseta colorida, certo? Então, aqui eu posso botar K. Aí ele disse que o número total de camisetas coloridas com as brancas foi 54. Então, ele diz que X mais Y é igual a 54. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Vou multiplicar K pela uma constante. K em cima e K embaixo. Então, vai ficar 2K mais 7K igual a 54. 9K é igual a 54. Se 9K é igual a 54, quanto é o K? K é igual a 54 sobre 9. Quanto é o K? 6. Então, o K é 6. Então, tira o valor. Camisetas coloridas. Camisetas brancas, não é? Como você vê aqui, ó. Camisetas brancas, não é X? Então, X não é 2K. Descobri que o K é 6. Então, 2 vezes 6 vai dar quanto? 12. Então, eu tenho camisetas brancas, eu tenho 2 vezes 6, que é igual a 12. E camisetas coloridas, 7K, ó. Camisetas coloridas, não é Y? Y é 7K. 7 vezes 6. Então, 7 vezes 6, que é igual a 42. Então, quantas camisas
Quantas camisas eu tenho coloridas? 42. Quantas eu tenho branca? 12. Aí ele quer o quê? O número de camisetas coloridas, a diferença entre o número de camisetas coloridas e o número de camisetas brancas. Coloridas menos brancas. Então, vamos lá. Resultado: y menos x igual a... Quanto é que dá esse cálculo aqui? Y é 42, x é quanto? X a gente viu que é 12, bota aqui. Então, a diferença entre y menos x é 30, ok?